Olá, amigos, eu sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora à questão de número 132 do nosso simulado, uma questão de competência 4, habilidade 14. Vamos a ela. Os hormônios secretados pela gordura são chamados adipocinas. A gordura visceral tem um impacto muito maior sobre as doenças cardiometabólicas por causa de sua atividade metabólica. Adipócitos viscerais secretam citocinas inflamatórias, que contribuem para a inflamação sistêmica e a resistência à insulina. A obesidade pode promover vários problemas de saúde e distúrbios metabólicos, como diabetes mellitus, uma questão sempre muito abordada em muitos vestibulares, inclusive no Enem, onde no Enem nós já tivemos ela até sobre a forma lúdica do Garfield, onde o Garfield, ele estava lá, justamente a tirinha fazia referência à questão da obesidade do Garfield e falava as doenças que estariam relacionadas a isso, justamente a diabetes mellitus. E esses diabetes insípidos, professor, o que seria? Insípido é quando existe uma perda de água, devido à carência de um hormônio chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético, vasopressina, uma carência natural. Isso aqui pode acontecer por causa do álcool, pode, mas o ADH também existem problemas naturais, sem o álcool, relacionado a isso, tá? E quando acontece, a diabetes é insípido. Então, a pessoa que tem diabetes insípida, ela urina muito. É uma pessoa que fica o tempo inteiro com sede, porque ela urina demais. Então, essa diabetes insípida, a pessoa sofre o tempo inteiro o risco de desidratação, tá? O hipertireoidismo está relacionado ao excesso de hormônios T3 e hormônios T4, tá? Doença celíaca é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca as vilosidades e microvilosidades intestinais, levando a uma diminuição dessa superfície de absorção dos nutrientes. Então, onde tiver doença celíaca, você considera que uma das consequências é justamente a desnutrição. Uma pessoa com doença celíaca que fica ingerindo glúten, porque se ela não ingerir, não tem problema. O intestino volta, se regenera, mas se ela ficar ingerindo, ela tem a diminuição dessa superfície e ela vai ter o quê? Por exemplo, anemia ferropriva. Anemia por falta de ferro, porque ela não vai absorver esse ferro. Ela pode até ingerir, mas absorver é diferente, porque houve uma diminuição. Então a desnutrição acompanha sempre pessoas com doença celíaca que continuam ingerindo glúten, teimando e ingerindo glúten. Beriberi seria a carência da vitamina B1, tá certo? Uma inflamação dos nervos que impede o indivíduo até de levantar da cama, tá? Professor, isso acontece comigo? Não, isso não acontece com você, tá? Então é só você estimular um pouquinho o cortisol com um pouquinho de luz, que aí você consegue levantar bem disposto da cama, tá bom? Então B1 a carência de B1 leva a beriberi, tá? Então a alternativa certa realmente é a letra B, onde a questão da obesidade acaba gerando uma resistência à insulina. Essa resistência algumas vezes se manifesta como algumas manchas, em dobras do corpo, na questão da axila, na virilha. Então, se algumas manchas avermelhadas elas surgem nessas regiões, não é determinante, mas é interessante investigar aí como é que está a resistência à insulina, tá? Porque essas obesidades podem levar, sim, a uma condição de diabetes mellitus. Alternativa certa, letra B.